Está no ar o Conexão Popular, o espaço aberto para discussão de temas cotidianos aqui na TV Câmara Taubaté. E aqui conosco no estúdio para ajudar nos questionamentos está o jornalista e chefe da TV Câmara, Júlio Rocha, e as estudantes de jornalismo e também estagiários aqui da TV, Débora Santos e Ingra Lombardi. O tema desse nosso programa é mídia digital e fake news. E para bater um papo com a gente sobre isso, está aqui Ednelson Prado, que é especialista em marketing digital e autor do livro Marketing Político Digital, Como Construir uma Campanha Vencedora. Tudo bem, Ednelson? Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua presença. Para a gente começar a nossa conversa, conta para a gente assim, qual é a principal diferença entre a campanha tradicional e a campanha agora, feita nos meios digitais? Então, nós temos um processo, né, de evolução, né, do uso da internet nas campanhas eleitorais. Apesar de algumas iniciativas anteriores a 2008, o grande marco foi a eleição do presidente americano Barack Obama em 2008. De lá para cá, a gente tem tido no Brasil também um avanço, principalmente da legislação, permitindo a utilização da internet e das redes sociais para as campanhas eleitorais. Então, existe uma expectativa para que agora, em 2018, a internet seja o grande espaço para a discussão no período eleitoral e no período pré-eleitoral. Porque a gente teve a reforma, ou a mini-reforma eleitoral em outubro de 2015, que diminuiu o tempo de campanha, diminuiu o tempo de propaganda na TV, mas permitiu a pré-campanha, né? Desde que o candidato não se diga ou não se declare pedindo voto. Então, a pré-campanha acabou ganhando com isso uma grande importância. Então, a internet, em princípio ou em tese, ela representa uma diminuição do gasto, uma diminuição dos custos, porque você consegue atingir um público sem necessariamente ter uma presença física do candidato. As campanhas sempre foram, por exemplo, uma campanha ao governo do Estado, você tendo que percorrer o Estado todo, um custo muito alto. Não que você não percorra agora, não que você não precise, mas você consegue, com a internet, alcançar esse público sem precisar ir 2, 3, 4 vezes na mesma cidade. Então, você tem uma diminuição de custo, você tem uma outra possibilidade. Mas eu sempre digo, nada vai substituir a sola de sapato, conversa direta com o eleitor. A grande questão do uso da internet e das redes sociais é justamente essa, é entender que é um espaço para diálogo e para essa relação que você tinha no contato físico entre o candidato e o eleitor, que agora muda e vai acontecer no ambiente digital. Júlio? O cabo eleitoral do meio digital, normalmente ele não é pago, e qual que é a diferença? Normalmente em tese, né? Porque a gente tem visto aí ao longo das últimas eleições, e talvez a eleição de 2014 tenha sido o grande exemplo. A gente pode até ter tido algumas situações semelhantes em 2016, mas talvez nada tão próximo do que foi a disputa presidencial em 2014. Você tem uma militância e a gente sabe que tem uma militância paga. Prova disso é que o próprio desdobramento da Operação Lava Jato acabou apontando alguns blogs, alguns blogueiros, alguns influenciadores que teriam recebido verba para defender determinados candidatos. E isso aconteceu de todos os lados, principalmente dos dois lados que polarizaram a disputa na campanha eleitoral de 2014. Mas, né, fora esse aspecto, a gente tem a presença direta do eleitor como um influenciador e o que a gente chama de presença conquistada, né, que é aquela presença que você tem trazendo o eleitor para o seu lado, trazendo o influenciador para o seu lado de forma orgânica e natural, um peso bastante interessante. Então, você tem sim uma militância disposta a defender o seu candidato. O que a gente infelizmente tem acompanhado é que isso tem sido também um processo de polarização. E aí, pouco se discute política para se discutir posição política, né? Então, a gente não discute política pública, a gente não discute, infelizmente, projetos e propostas para a melhoria do país, apenas para discutir a defesa de nomes, a defesa de siglas. E não é esse o caminho que a gente gostaria que tivesse em termos de uso da internet. Porque por ser um espaço mais democrático, um espaço que permite o diálogo, a conversa e a apresentação de propostas, talvez a gente pudesse ter discussão de ideias. E aí a gente poderia, quem sabe, ter mais facilidade nas escolhas. Isso aí, o Jair Bolsonaro, que ele normalmente nos meios de comunicação de massa, ele aparece envolvido em polêmica. Ao mesmo tempo, ele apareceu com mais de 20% de intenção de votos. Como que essa militância trabalhou essa quantidade aí, de certa forma expressiva? Ele tem uma militância espontânea, bastante significativa, em função dos posicionamentos e do discurso. A classe política como um todo, ela passa por um desgaste
bastante significativo de imagem, e ele conseguiu construir, em função desse discurso, uma imagem de um político que talvez seja o ponto fora da curva, né? E a sua militância acabou comprando essa ideia e tem sido bastante ávida no momento de fazer a defesa do seu posicionamento. A gente não pode esquecer que a gente já teve outros momentos, apesar de ser um passado recente, apesar de fazer pouco tempo que a internet está presente na nossa disputa eleitoral, mas a gente teve, por exemplo, em 2010, uma presença da candidata Marina Silva de uma forma muito intensa na internet. Ela teve votos suficientes para provocar o segundo turno da disputa eleitoral de 2010, com uma presença de TV, por exemplo, praticamente ínfima, acho que menos de 2 minutos de televisão. Mas ela conseguiu uma exposição pelo uso das redes sociais, pelo uso da internet na época, principalmente pelo uso do Twitter, que permitiu que ela mobilizasse uma militância capaz de gerar votos suficientes para mudar o quadro eleitoral e impedir uma vitória de quem venceu a eleição no primeiro turno, provocando o segundo turno. Então, de certa forma, isso já aconteceu e está acontecendo agora. A grande questão é que a figura do candidato Jair Bolsonaro é uma figura polêmica que está sendo carregada por um discurso que para alguns preocupa, enquanto para outros é a grande salvação. O que eu vejo particularmente é que a gente tem que tomar muito cuidado, e isso não tem a ver com o candidato Jair Bolsonaro, mas isso tem a ver com as polarizações, a gente sempre está discutindo a questão de um salvador da pátria, né? Quando a gente percebe que o aspecto político ele é muito mais amplo, né? A gente percebe que há uma discussão muito grande com relação ao nome do presidente, mas pouco se discute, por exemplo, como vai ser a eleição, quais são os nomes que devem garantir reeleição ou ser eleitos pela primeira vez para o quadro do legislativo. E dentro da política brasileira, o legislativo tem um papel importantíssimo, né? E, infelizmente, a população se preocupa tanto em defender esta ou aquela bandeira e pouco discute o legislativo. Débora? Ednelson, eu gostaria de saber de que maneira o marketing político digital ele é mais eficaz do que a campanha convencional. Eu não diria assim a questão da eficácia, né? Porque as campanhas no corpo a corpo elas sempre foram muito interessantes. O que eu vejo é que você consegue estruturar situações diferentes. Você consegue fazer um trabalho, por exemplo, de segmentação que pode fazer com que as suas propostas, as suas ideias, a sua visão de política, a sua visão a respeito de determinado assunto atinja um público específico, né? Então, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de determinar um público X, de uma determinada idade, de uma determinada faixa etária, de uma determinada faixa de renda, de uma determinada faixa de escolaridade, com determinado tipo de comportamento, né? Porque hoje a gente tem um mundo distribuído em tribos, né? E você consegue falar com aquele público especificamente, você consegue fazer esse trabalho direcionado. E aí a possibilidade de você ter mais sucesso na comunicação, ela acaba sendo maior. Diferentemente do que você tinha antes, porque você não conseguia, muitas vezes, trabalhar nichos, e aí você tinha que ter um discurso um pouco mais amplo, um pouco mais aberto. A internet, ela favorece esse diálogo mais próximo, favorece essa discussão por nicho, essa discussão mais segmentada, então a possibilidade de uma eficiência maior de comunicação existe. Ingrid? Eu queria falar um pouquinho a respeito de fake news, né? Eu li uma notícia que cerca de 12 milhões de brasileiros compartilham notícias falsas sobre política no Brasil. Então, eu queria saber, assim, como que a população pode identificar, quais são as coisas que ela tem que prestar atenção para identificar que uma notícia é falsa. E como esse ano a gente vai estar no ano eleitoral, o quanto essas notícias falsas de política podem afetar o resultado final de uma eleição. Então, nós temos que entender, primeiro, que essa questão de compartilhar informação errada, equivocada, mentirosa, ela não é uma questão exclusiva da política, né? Uhum. Nós tivemos recentemente aí uma discussão muito grande em torno da situação do ator Sylvester Stallone, né? Uhum. Uma notícia de que ele tinha morrido, sido derrotado pelo câncer e tal, e ele teve que vir a público para dizer que não era, né? Porque as pessoas, elas vão compartilhando, elas, como a coisa é muito instantânea, não há uma preocupação, as pessoas, elas, né? Tá muito fácil num clique, né? Ela compartilha, ela curte. Com relação às eleições, as notícias falsas sempre existiram, né? A gente só mudou o ambiente, como tudo, a gente está só migrando a possibilidade. Eu me lembro, por exemplo, na eleição de 2000, em Ubatuba, num debate eleitoral, um determinado candidato vira para o outro e pergunta se ele era maçom. Para um eleitorado, na época, em Ubatuba, de 30% de evangélicos, que em 2000 ainda tinham muitos preconceitos com relação à maçonaria. E o candidato disse que sim, ele era maçom.
e ele liderava as pesquisas. E ele derrubou o índice de aceitação dele de forma assustadora, porque a partir dali, todas as madrugadas, a cidade era tomada por panfletos com alusão a ele e a maçonaria, colocando ele com o filho do diabo, uma série de outras coisas, para tentar desconstruir a imagem dele como candidato, a ponto dele perder a eleição. Então, essa questão do fake news, ela sempre fez parte, infelizmente, do nosso processo eleitoral. É que agora ganha uma ampliação maior, ganha possibilidades maiores, e aí a gente tem riscos muito maiores, inclusive de interferência em resultado. O eleitor tem uma responsabilidade nesse processo. Ele tem uma responsabilidade de analisar, de observar. É claro que você vai sempre ter os mal intencionados, como em qualquer situação. Mas o bom eleitor é aquele que deveria se preocupar em entender aquela notícia, saber, buscar possibilidades para saber se a notícia é verdadeira ou não. Algumas dicas. Primeiro, buscar fontes confiáveis. Os veículos de comunicação tradicionais ainda são fontes confiáveis. Então, viu uma notícia? Tenta buscar em sites tradicionais para ver se realmente aquilo que está nas redes sociais, por exemplo, está também contemplado nesses sites. Dá uma olhada na URL, por exemplo, se for de site, porque assim, tem muitos sites que imitam sites, né? O G1 é vítima disso, né? Por exemplo. Então, dá uma olhada na URL, vê se a URL ela é a URL verdadeira ou não é. Porque as pessoas, às vezes, no layout, elas conseguem disfarçar, mas em cima na URL elas não conseguem. Então, você tem que procurar ferramentas e possibilidades para confirmar aquela informação, porque todo mundo tem responsabilidade. Isso falando do ponto de vista ético, né? Do ponto de vista de cidadania. Tem também um aspecto e o ponto de vista da legalidade. A justiça tem sido muito criteriosa e me parece que vai ser bastante criteriosa. E a gente tem exemplos aqui na região do Vale do Paraíba, por exemplo, que a justiça foi bastante rigorosa no compartilhamento, no caso não tanto de informações mentirosas, mas, por exemplo, de acusações, de difamação de políticos da nossa região. No mandato passado, por exemplo, o ex-prefeito de Caçapava, o Rinco, ele conseguiu a condenação de algumas pessoas que o atacavam nas redes sociais e condenou em conjunto pessoas que só curtiram e compartilharam, né, as postagens difamatórias. Então, a gente também tem que tomar cuidado com o aspecto legal. O Tribunal Superior Eleitoral está tentando ferramentas, está tentando possibilidades para coibir, mas a gente sabe também que não é uma tarefa fácil, porque as coisas ganham uma proporção muito grande. E a gente tem uma outra situação. Você consegue mensurar, e você consegue monitorar, e você consegue trabalhar a coleta de dados e informações nas redes sociais mais tradicionais, Facebook, Twitter, Instagram. Mas, por exemplo, o WhatsApp, você já tem uma dificuldade maior de conseguir captar essa informação, saber de onde ela surgiu. É um pouco mais complicado de você mensurar isso. E, com certeza, o WhatsApp vai ser uma ferramenta com a qual a gente vai trabalhar e vai ter que ter muito cuidado em relação à divulgação das informações. Isso é um tema bastante abrangente, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, né, Ednelson? A gente vai fazer uma pequena pausa, vamos fazer um intervalo, mas não sai daí, continua acompanhando Conexão Popular.